Quando falamos em corrente elétrica, temos aqui alguns exemplos, por exemplo, no chuveiro elétrico, num carregador de celular. Nessas duas situações, você tem a presença da corrente elétrica. O que significa, então, a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Esses portadores de carga elétrica podem ser cargas positivas, podem ser cargas negativas, como elétrons, podem ser íons também. Quando falamos em movimento ordenado de carga elétrica, e assim relacionamos com a corrente elétrica, e corrente elétrica é representada pela letra I, é uma grandeza física escalar, ou seja, não existe direção para a corrente elétrica. Grandeza física escalar, basta você utilizar o módulo para sua caracterização. Quando falamos em corrente elétrica, estamos falando no movimento ordenado de cargas. Esse movimento ordenado também está relacionado com o fluxo líquido de carga elétricas. Por quê? Porque se houvesse uma carga positiva e outra negativa, as duas de mesmo módulo, movimentando-se ordenadamente para a direita, haveria uma corrente elétrica. A carga total seria qual? Se as duas cargas têm o mesmo módulo, mas uma é positiva e outra negativa, essa carga líquida seria zero. Então, quando falamos em corrente elétrica, estamos relacionando a um fluxo líquido de cargas elétricas, representado pela letra E. O que ocorre? Nessa situação, nós vamos utilizar como exemplo os metais condutores, em que existem muitos elétrons livres, elétrons de condução. E especificamente a gente vai trabalhar com uma corrente constante desses elétrons de condução. O que ocorre então? Temos aqui um fio, esse fio é um fio metálico. No fio metálico você tem muitos elétrons livres, elétrons de condução. Inicialmente, você tem apenas um fio com esse formato. Todos os pontos do fio estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Ou seja, não existe diferença de potencial. E não existe, consequentemente, um campo elétrico. Então, os elétrons que estão nesse material, por exemplo, o cobre, eles estão em movimento aleatório. Os elétrons não estão em repouso, eles estão em movimento aleatório. E essa velocidade é uma velocidade relacionada com a energia térmica, com a temperatura, pois vimos já em unidades anteriores que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, o que ocorre? A temperatura, devido à temperatura, essas moléculas, elas têm uma energia, esses elétrons têm uma energia cinética, eles têm uma velocidade. E essa velocidade é muito grande. Mas esse movimento é um movimento aleatório. Movimento aleatório dos portadores de carga elétrica. Nessa situação, os elétrons de condução. Então, todos os pontos estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Todos os pontos do fio estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. O que ocorre? Em determinado instante, esse pedaço de fio, você pode, por exemplo, fazer um corte e conectar uma extremidade do fio ao terminal positivo de uma bateria e outra extremidade do fio ao potencial negativo de uma bateria. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma diferença de potencial. Nesse instante, quando você faz essa conexão, terminal positivo e o terminal negativo da bateria, no interior do fio estabelece-se um campo elétrico. O campo elétrico se propaga a uma velocidade praticamente igual à da luz e, a partir disso, esse campo elétrico vai aplicar uma força sobre os elétrons e os elétrons vão movimentar-se, elétrons de cargas
negativas. Então, os elétrons movimentam-se em sentido oposto ao campo elétrico. Eles mantêm essa agitação, mas eles iniciam o movimento, eles derivam em sentido oposto ao movimento do campo, ao sentido, aliás, do campo elétrico. Assim, o que vai ocorrer? Os elétrons, então, começam a movimentar-se ao longo do fio. E por que eles se movimentam? Porque existe um campo elétrico, e o campo elétrico, nós vamos indicar aqui, ele vai indo do mais para o menos, conforme vimos em aulas anteriores. Os elétrons, então, movimentam-se muito lentamente em sentido oposto ao campo elétrico, ao sentido do campo elétrico. Nessa forma, o que ocorre? Estabelece-se uma corrente. E essa corrente, por que os elétrons, por exemplo, mesmo eles movimentando-se muito rapidamente, muito devagar, aliás, em termos de velocidade de deriva, após um determinado tempo, essa corrente elétrica é a mesma em todos os pontos. Por quê? Porque o campo elétrico propaga-se muito rapidamente, quase instantaneamente. Não é instantaneamente, mas é muito rápido. Então, o que ocorre? Quando você conecta esse fio a essa extremidade e esse fio a essa extremidade, você estabelece uma diferença de potencial. O campo elétrico ele vai ter o sentido do potencial maior para o potencial menor. À medida que você segue as linhas do campo elétrico, você vai movimentar-se em uma direção, em um sentido, aliás, do potencial menor. E a corrente elétrica, então, é estabelecida nesse fio. Historicamente, pensava-se que os portadores de carga elétrica eram cargas elétricas positivas. Se os portadores de carga elétrica fossem cargas positivas, elas movimentariam-se do potencial maior para o potencial menor. Entretanto, hoje sabemos que nos metais os elétrons têm carga negativa e os elétrons sempre terão cargas negativas. Mas nos metais, quem movimenta-se são os elétrons. O que ocorre, então? Na realidade, os elétrons movimentam-se do potencial menor para o potencial maior. Entretanto, nós podemos, sempre nós vamos representar, então, por questões históricas, a corrente elétrica do potencial maior para o potencial menor. É o que a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica. Para definirmos essa corrente elétrica, então, corrente elétrica é o movimento ordenado desses portadores de carga, sempre pensamos em um fluxo líquido de cargas. Para estabelecermos a corrente elétrica, estabelecemos uma diferença de potencial, um campo elétrico propagando-se muito rapidamente. É por isso, por exemplo, quando você acende a lâmpada, quando você clica no interruptor e a lâmpada acende praticamente instantaneamente. Os elétrons que movimentam-se no fio movimentam-se muito devagar, mas o campo elétrico movimenta-se muito rapidamente. Nesse próximo slide, nós vamos analisar a definição da corrente elétrica. Então, como vamos calcular essa corrente elétrica? Temos um fio, por exemplo, um fio cilíndrico, em que vai haver um fluxo líquido de cargas elétricas. Para determinar a quantidade de carga elétrica, vamos imaginar uma seção transversal, uma área de uma seção transversal nessa região. Para você calcular a corrente elétrica é representada pela letra I. Essa corrente elétrica é igual a essa quantidade de carga dQ, que movimentou-se ao longo dessa área da seção transversal, dividido pelo tempo para que esse fenômeno, o tempo necessário para a ocorrência desse fenômeno. Então, essa corrente é igual ao dQ, essa quantidade dQ, dividido pelo tempo dt. A unidade da corrente elétrica, basta utilizarmos a equação, analisarmos a equação,
A carga elétrica é fornecida em coulomb e o tempo é em segundos. Então, a unidade da corrente elétrica é o coulomb por segundo. E coulomb por segundo tem uma unidade. Coulomb por segundo é o ampere. Nós homenageamos muitos cientistas na física. Então, coulomb por segundo é o ampere. Então, 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Para você ter uma ideia do que significa uma corrente elétrica de 1 ampere, 1 ampere você pode pensar sempre como sendo 1 coulomb por segundo. Mas o que é 1 coulomb? Então, 1 coulomb de carga, para calcular a carga, a gente utiliza a equação. Carga Q é igual a N vezes E, em que é a carga elementar. Em 1 coulomb de carga, você tem 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Ou seja, é uma quantidade muito grande de elétrons. Então, 1 ampere equivale a 6,25 vezes 10 na 8 elétrons, movimentando-se por uma seção transversal a cada segundo. Por isso que muitas vezes nós utilizamos prefixos quando a gente trabalha com corrente elétrica. O miliampere, por exemplo. Outro fato importante é a conservação da carga elétrica. Quantidade de carga elétrica, você não pode nem criar a carga elétrica, nem destruir essa carga elétrica. A quantidade de carga no início e no final é a mesma, existe uma conservação da carga elétrica. Então nós temos a seguinte situação: temos um fio, nesse fio vai haver uma bifurcação e você terá um fio para um lado e um fio para outro. O que ocorre então nessa situação? Você tem uma corrente elétrica, então você tem um movimento de portadores de carga elétrica. De acordo com o sentido convencional, nós vamos utilizar aqui o sentido convencional, sempre do potencial positivo para o potencial negativo, embora seja equivalente se você considerasse o oposto. Mas por questões históricas, como já falamos anteriormente, nós vamos considerar então essa corrente elétrica do mais potencial maior para o potencial menor. E aí, para mensurarmos essa corrente elétrica, basta utilizarmos essa área da seção transversal e calcularmos. Basta utilizar dQ por dt. O que ocorre então? Tem um fio e depois você tem uma bifurcação. Então você tem esse ponto em que você tem outro fio, fio 2, e o outro fio, fio 3. Esse ponto dessa bifurcação é o que a gente chama de nó. Talvez você já tenha estudado isso em disciplinas anteriores, mas se você não viu ainda, não tem problema. O que ocorre? Você tem um fio em que esse fio é percorrido por uma corrente elétrica, e em determinado momento, o que vai acontecer? Você tem uma bifurcação. Vai haver corrente elétrica no fio 2 e vai haver corrente elétrica no fio 3. Devido à conservação da carga elétrica, a mesma quantidade de carga elétrica no início, eu tenho que ter no final. Então, essa carga elétrica no início será a mesma no final. Podemos escrever, então, que a corrente elétrica 1 é igual à corrente elétrica 2 mais a corrente elétrica 3. Esse resultado é uma consequência da lei da conservação da carga elétrica. E aí nós temos um outro elemento importante. A carga elétrica é uma grandeza escalar. Mas a densidade de corrente elétrica é uma grandeza vetorial. Então nós temos uma corrente elétrica. Para mensurarmos essa corrente elétrica, nós pensamos em uma área de uma seção transversal, um corte aqui no fio, e bastaria, para mensurar a corrente, determinar essa razão entre a quantidade de carga e o tempo. A densidade de corrente é uma grandeza vetorial. A
densidade de corrente de corrente elétrica, aliás, é uma grandeza vetorial. E ela é representada pela letra J. Como ela é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, mas ela também tem direção e sentido. O que ocorre? Nós vamos avançar isso mais adiante, mas já para você pensar sobre isso, quando as cargas elétricas que se movimentam, são cargas elétricas positivas, lembra do sentido convencional. A densidade de corrente elétrica tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade das cargas elétricas. Se as cargas elétricas são negativas, a densidade de corrente tem a mesma direção, só que sentido oposto à velocidade das cargas elétricas. Vamos dar um exemplo para analisar essa situação. Nós temos um fio. Nesse fio você tem uma corrente elétrica e nós representamos algumas linhas. Essas linhas é o que nós chamamos de linhas de corrente. Nós chamamos essas linhas de linhas de corrente. Então, essas linhas de corrente, nessas situações, são linhas paralelas. Nessa situação aqui, você tem uma distribuição uniforme também de linhas de corrente. É uma situação mais simples, mas apenas para você analisar. Então, nós temos um fio em que você tem uma corrente elétrica, indicamos que a corrente elétrica, por exemplo, esse movimento dos portadores de carga, se fosse positivo, seria para a direita, e você tem uma quantidade de linhas de corrente. Considere, então, uma situação em que você tenha um fio cilíndrico e você tem uma área da seção transversal A. E você tem uma corrente, essa corrente aponta para cima. Vamos considerar uma primeira situação. A primeira situação é que a densidade de corrente ela é constante. O que é densidade? Vamos lembrar a densidade, por exemplo, a densidade de corrente, a densidade de cargas, aliás, em uma superfície. Utilizávamos o sigma. Então, era a quantidade de carga por unidade de área. Utilizávamos o gama também para analisar a densidade volumétrica de cargas elétricas. Então, calculávamos a carga, elemento de carga, dividido por um elemento de volume. O mesmo raciocínio se aplica aqui ao conceito de densidade de corrente. A densidade de corrente, para calcularmos essa densidade de corrente, nós vamos pensar numa primeira situação. Uma situação em que essa densidade de corrente é a mesma. Ela é constante ao longo dessa área. Isso é importante a gente analisar. É a densidade de corrente ao longo dessa área, a área da seção transversal. Se por acaso a densidade é constante, basta você dividir essa corrente pela área da seção transversal. Mas, conforme vimos anteriormente, nem sempre isso acontece. Você pode ter uma situação em que a densidade ela não é constante. Nós percebemos aqui um item importante. Você pode calcular a corrente elétrica multiplicando a densidade de corrente pela área, se, por acaso, essa densidade é uniforme. Mas se ela não for, o que acontece? Você tem, então, que somar em cada elemento de área, você vai verificar em cada elemento de área, a relação entre esse elemento de área, a um vetor normal na superfície, e a densidade de corrente. Então, a densidade de corrente é um vetor, o vetor J, e você tem um elemento de área dA. Se a densidade de corrente é uniforme, basta você multiplicar a densidade de corrente pela área para calcular o valor da corrente elétrica. Se não for, você vai integrar. Então, a corrente elétrica vai ser integral de J dA.
Lembrando que JDA é um produto escalar. Então, o que ocorre? Você tem um elemento de área DA, normal à superfície, e você vai ter um elemento J, de densidade de corrente. Esse vetor J, ele forma um ângulo com o vetor DA. Seu ângulo é zero, então o produto escalar, basta você utilizar cosseno de zero. Se o ângulo é 30, basta utilizar cosseno de 30. Já vimos anteriormente, em disciplinas anteriores, que o produto escalar é o módulo de um vetor, vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo. Então, essa corrente vai ser integral JDA, produto escalar. Um resultado muito interessante, quando a gente vai pensar em um movimento desses portadores de carga, é o seguinte. Então, nós temos uma corrente, vamos revisar inicialmente, uma corrente, e você vai determinar, então, essa densidade de corrente. Basta utilizar essas equações. Agora, para ter corrente, era necessário estabelecer uma diferença de potencial, consequentemente, um campo elétrico. E essas cargas, esses elétrons, eles têm uma velocidade muito grande, possuem uma velocidade muito grande. A velocidade no cobre, a velocidade térmica no cobre, é da ordem de 1 milhão de metros por segundo. Mas esse movimento é um movimento muito aleatório. O que ocorre, então? Quando você estabelece uma diferença de potencial, ao estabelecer uma diferença de potencial, isso implica a existência de um campo elétrico no interior do condutor. O que vai ocorrer, então? Os elétrons continuam possuindo essa velocidade térmica. Só que esse é um movimento aleatório, um movimento de zigue-zague, para um lado, para o outro. Mas esse movimento, esse padrão de movimento começa a lentamente deslocar-se em sentido oposto ao campo elétrico, no caso de elétrons. E esse deslocamento, então essa velocidade, é a velocidade de deriva. Então os elétrons movimentam-se em sentido oposto ao campo elétrico, começam a movimentar-se, a derivar-se, mas além disso existe a velocidade em função da agitação térmica. Essa velocidade com que os elétrons lentamente movimentam-se em sentido oposto ao campo é a velocidade de deriva. No cobre, por exemplo, essa velocidade é da ordem de 10 na menos 7 metros por segundo. Então é uma velocidade muito baixa. Mas é por isso, como a gente falou anteriormente, quando você aciona um interruptor, a lâmpada acende praticamente instantaneamente. Mas o que ocorre não é que o elétron vai sair da tomada pelo fio e vai rapidamente chegar na lâmpada. Não é isso que ocorre. Os elétrons começam a movimentar-se em uma velocidade de deriva a uma velocidade muito baixa. Existe ainda a velocidade térmica, mas a velocidade de deriva é muito baixa. O que ocorre é que o campo elétrico ele é muito rápido, a uma velocidade praticamente igual à da luz. Por isso que, em determinado instante, a corrente já, depois de um pequeno intervalo de tempo, você já tem uma corrente no fio. Vamos fazer uma estimativa quando a gente analisa essa questão da densidade de corrente. Então, o conceito básico da densidade de corrente é você pensar aqui no elemento de área DA, uma seção reta aqui. Você tem um elemento de área DA e você tem um vetor J. O vetor J, que é o vetor densidade de corrente. Nós vamos fazer um pequeno exemplo e vamos fazer algumas suposições. A primeira suposição é que a densidade de corrente ela é constante. Então, como a densidade de corrente ela é constante, basta utilizarmos a corrente e dividir pela área, fazer esse cálculo para analisar. E também vamos supor que nesse fio
esse material, os portadores de cargas elétricas são positivos. O que ocorre? Você tem aqui um determinado material que tem um comprimento L e você tem uma carga. Em determinado instante, você estabeleceu um campo elétrico, cargas positivas. Essas cargas possuem também um movimento aleatório, mas começam a movimentar-se agora. Esse padrão tem um movimento no mesmo sentido do campo elétrico. O vetor J, conforme já vimos anteriormente, esse vetor J ele tem o mesmo sentido do vetor deslocamento da velocidade de deriva dessa carga positiva. Essa situação é uma situação em que nós temos uma carga positiva. Então, você tem uma diferença de potencial entre os terminais, você estabeleceu, então, um campo elétrico, você tem uma densidade de corrente, um vetor. Esse vetor tem módulo constante, ele é um vetor constante nessa situação. E a carga começa a movimentar-se para cima. O que ocorre? Temos, então, que a corrente elétrica é igual a carga dividido pelo intervalo de tempo. Essa equação já vimos anteriormente. Nós vamos definir agora um outro conceito. Você tem uma quantidade muito grande de portadores de carga elétrica. Se você não tem apenas uma carga. Então, esse N é a densidade de cargas elétricas, de portadores de cargas elétricas em determinado volume. Então, quando a gente utilizar essa letra N vai significar o quê? A densidade volumétrica dos portadores de carga. Então, para calcularmos essa densidade, basta dividirmos o número dos portadores de carga pelo volume. O que ocorre, então? Nessa região, você tem uma carga líquida nessa região. Nessa região em que você tem, por exemplo, esse comprimento L. Então, a carga nessa superfície de altura L é dado pelo número de portadores de carga vezes E, que vamos considerar que essa carga é positiva, mas o módulo dela é a carga elementar. Então, essa carga, para você calcular o número de portadores de carga, basta você multiplicar a densidade volumétrica dos portadores de carga pelo volume que você tem disponível. Temos, então, que essa carga elétrica nessa região é igual a N L vezes E, mas o número de portadores de carga é igual à densidade volumétrica dos portadores vezes o volume. Temos, então, que N, que é a densidade volumétrica dos portadores de carga, vezes o volume. Qual é o volume dessa superfície? A área da base vezes a altura, A vezes L vezes E. Então, essa é a quantidade de carga envolvida nessa situação. Quanto tempo esse portador de carga gasta para movimentar-se desse ponto até esse ponto? Vamos considerar aqui o movimento que a velocidade é constante. Tempo é igual à distância, L, dividido pela velocidade. E isso é importante. Essa velocidade é causada pelo quê? Essa velocidade é causada pela diferença de potencial, pelo campo elétrico. Não estamos relacionando com a velocidade relacionada com a agitação térmica. A velocidade, em virtude da agitação térmica, ela continua existindo. Então, essa velocidade que nós vamos utilizar é a velocidade de deriva. Então, vamos escrever que a corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Essa carga, NALE, dividido pelo tempo, L, dividido pela velocidade de deriva. Temos, então, que L e L cancela. Podemos escrever que a corrente é N. O que é o N? É a densidade volumétrica dos portadores de carga, vezes essa área dessa seção transversal, vezes E, vezes a velocidade de deriva. Sabemos que, se eu dividir o I pelo A,
I dividido pelo A é a densidade decorrente. Então, podemos escrever aqui essa equação como sendo J, que é a densidade de corrente, igual a N vezes E vezes velocidade de deriva. Temos uma equação também que nos permite calcular também o módulo da densidade de corrente. Então, a densidade de corrente vai ser igual a N vezes E vezes essa velocidade de deriva. N vezes E é a densidade de carga. Por quê? Porque N era a densidade volumétrica dos portadores de carga. Quantos portadores de carga eu tenho no volume? Se cada portador tem uma determinada carga aí, então agora eu tenho uma densidade de carga dos portadores de carga elétrica. Essa densidade é dada em coulombs por metro cúbico, por exemplo. Essa equação, ela fornece um módulo. Então, o módulo da densidade de corrente é igual a N vezes E vezes velocidade de deriva. Mas o vetor densidade de corrente tem módulo, direção e sentido. Vamos escrever, então, isso em forma vetorial. Vamos escrever aqui que J, o que é J? É o vetor densidade de corrente é igual a N vezes E, velocidade de deriva. No slide anterior, nos slides anteriores, nós escrevíamos dessa forma. Se os portadores de carga fossem positivos, a densidade de corrente teria a mesma direção e o mesmo sentido das cargas elétricas. Está de acordo com essa equação. Por quê? Porque N vezes E é a densidade de carga. Se as cargas são positivas, esse elemento é positivo, consequentemente, a direção e o sentido desse vetor será o mesmo desse vetor. Se por acaso as cargas que movimentam-se, se forem cargas negativas, o que ocorre? Se as cargas forem negativas, esse vetor, J, terá a mesma direção, mas sentido oposto ao vetor velocidade de deriva, que está de acordo, então, com o que a gente falou anteriormente. Se as cargas elétricas que movimentam-se forem negativas, a densidade de corrente terá a mesma direção, mas sentido oposto à velocidade das cargas elétricas. Então, de acordo com o que a gente viu até o momento, a densidade de corrente, nós podemos escrever utilizando essa equação, N vezes E vezes a velocidade de deriva. Nós podemos relacionar esse assunto, isso é bem interessante, se você sabe a corrente, se você sabe a área da seção transversal e se você sabe o número de portadores de carga elétrica, você consegue calcular a velocidade de deriva. Isso é um resultado importante, porque você consegue agora compreender também algo relacionado microscopicamente com a corrente elétrica.